Com a criação da União Ibérica em 1580, os reinos de Portugal e da Espanha, com suas respectivas colônias, passaram a fazer parte de um só império. Assim, a linha de Tordesilhas, que antes separava as terras de Portugal e da Espanha na América, perdeu seu significado. Durante 60 anos, esse fato estimulou a livre incursão em território espanhol de expedições organizadas na Vila de São Paulo, com o objetivo de capturar índios para vendê-los como escravos ou de procurar ouro e pedras preciosas. Denominadas entradas ou bandeiras, essas expedições dilataram o território sob domínio português, alterando substancialmente suas fronteiras. Algumas delas descobriram ouro na região hoje conhecida como Minas Gerais, algo que veremos adiante no vídeo sobre o ciclo do ouro. Com a exploração do metal, a população da colônia aumentou rapidamente e a sociedade assumiu um novo perfil, tornando-se assim mais urbana. A partir desse vídeo eu falarei sobre tais mudanças e como que elas contribuíram para definir boa parte das fronteiras atuais do Brasil. Nesse vídeo em específico eu falarei sobre a expansão portuguesa na América, falarei também sobre a relação com a Inglaterra e o Conselho Ultramarino. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Schwab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Como vimos em vídeos anteriores, Portugal esteve sob o domínio da Espanha entre 1580 e 1640. Durante esse período de 60 anos, os portugueses atraíram a hostilidade de poderosos inimigos da Espanha, como a Inglaterra e a Holanda, e foram obrigados a participar das guerras em que se envolveu o governo espanhol. Como resultado, perderam quase toda a sua marinha e algumas de suas colônias foram ocupadas pelos holandeses. Com isso, pouco restou de seu comércio com o Oriente. A recuperação em 1654 das áreas produtoras de açúcar no Nordeste brasileiro, dominadas desde 1630 pelos holandeses, não melhorou a situação. Ao contrário, em 1661, o governo de Portugal se comprometeu a pagar à Holanda uma indenização de 4 milhões de cruzados, para que os holandeses renunciassem a qualquer pretensão sobre as terras que haviam ocupado na colônia portuguesa da América. Além disso, o governo português teve de ceder aos holandeses o Ceilão, que é o atual território do Sri Lanka, e as Molucas, na atual Indonésia. Esse processo trouxe 3 grandes consequências para Portugal, que foram o início da dependência em relação à Inglaterra e uma centralização administrativa ainda maior, assim como o fortalecimento do monopólio ou exclusivo colonial. Falarei um pouco agora sobre a relação de Portugal com a Inglaterra. Na segunda metade do século XVII, Portugal estava longe de ser a potência que havia sido na época das grandes navegações. Com o declínio da Espanha, a França, a Inglaterra e a Holanda se afirmavam como principais potências da Europa. Procurando adaptar-se à nova realidade, o governo português tentou aproximar-se inicialmente da França, mas foi com a Inglaterra que estabeleceu uma aliança tão sólida quanto duradoura. Em 1661, os governos dos países promoveram o casamento da princesa Catarina de Bragança de Portugal com Carlos II, que era rei da Inglaterra. O dote de Catarina incluía a fortaleza de Tanger na África, o porto de Bombaim na Índia e a soma de 2 milhões de cruzados. Tudo isso passava a pertencer agora ao reino da Inglaterra. Como parte dessa política de aproximação, foram estabelecidas relações de parceria econômica entre as duas nações. Essa parceria se consolidaria e se ampliaria pouco a pouco até o fim do século XIX, beneficiando largamente a Inglaterra. No plano comercial, ela traduziu-se em 2 importantes tratados. O primeiro foi o de 1642, em que Portugal concede à Inglaterra o tratamento de nação mais favorecida no comércio entre os dois países. E o segundo foi o de 1703, denominado o Tratado de Methuen, que estabelece a redução de impostos sobre os vinhos portugueses exportados para a Inglaterra e sobre os tecidos ingleses importados por Portugal. O acordo inibiu o desenvolvimento industrial em Portugal e permitiu o domínio de seus mercados, inclusive o da colônia, pelos produtos ingleses. Falarei um pouco agora sobre o Conselho Ultramarino. Precisando mais do que nunca dos produtos de além-mar, o governo lusitano estabeleceu novos controles sobre a colônia. Na verdade, o interesse da coroa e das elites portuguesas era manter sua colônia na América como grande produtora de gêneros tropicais que pudessem ser vendidos com
com bons lucros na Europa. Para isso, seria necessário acentuar as restrições econômicas e a opressão administrativa sobre a colônia. Essa passaria a ser a orientação do governo português a partir de então. Assim, em 1642, o rei Dom João IV criou o Conselho Ultramarino, que passou a administrar e a exercer um rígido controle sobre as colônias. No Brasil, os donatários das capitanias perderam poder e autoridade, enquanto se ampliava o poder dos governadores gerais que haviam sido nomeados pelo rei. Em meados do século XVIII, todas as capitanias encontravam-se em mãos da coroa. Muitos donatários foram obrigados a vender seus direitos hereditários ao rei. As câmaras municipais, que chegaram a controlar boa parte dos negócios públicos, também perderam poder e autonomia. Seus presidentes, que eram os juízes ordinários que haviam sido eleitos pelos homens bons, foram substituídos pelos juízes de fora, que haviam sido nomeados pelo Conselho Ultramarino sobre a autoridade do rei. Na Bahia, até os vereadores passaram a ser escolhidos em Lisboa. No próximo vídeo eu falarei sobre o monopólio comercial e os problemas na economia açucareira no Brasil Colônia. Aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. Me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Um grande abraço e tchau, tchau.